Olha aí. Grandes bancos vão arcar com maior parte do rombo do Master no FGC. Ou seja, os grandes bancos, minha gente, vão arcar com um pequeno desvio de 52 bilhões. Eles não estão felizes. Entendeu? Eles não estão assim, deixa isso, tá tudo tranquilo, o cara fazia as putarias dele, mas a gente sabe como é que é o Brasil. Não, eu não acho que a família Setúbal está nessa pegada, não acho que os Safra estão nessa pegada, não acho que ninguém que manda no oligopólio bancário brasileiro está muito feliz com o que aconteceu. Então, essas pessoas, elas querem ver sangue. Professor, pedir pro chat que ele separou quais bancos vão pagar quanto. Joga aí. Quero. Itaú vai pagar 8,8 bi, Bradesco 7 bi, Banco do Brasil 7 bi também, mas tem 5 bi declarado, Caixa 5,8 bi e Santander de 3 a 3,7 bi. É isso, minha gente. Eles não vão pagar esta grana preta a troco de nada, né? Então, assim, esses caras querem que alguém seja prejudicado. E existe, por outro lado, como eu falei, um movimento... A gente, assim, vamos ser realistas. As nossas manifestações contra o escândalo do Master não são gigantes, mas elas são significativas, porque a gente consegue mobilizar as pessoas, a gente passa no lugar mais populoso do Brasil, que é a Paulista, todo mundo vê e o noticiário noticia. Sabe, o jornalismo brasileiro não está escondendo o que a gente está fazendo, como na época de algumas manifestações de Dilma, que eram um pouco noticiadas, especialmente no início do processo do impeachment, depois eles noticiaram bastante. Então, note, clientes de banco vão pagar conta. Eu sei que clientes vão pagar conta. É sempre o povo. Veja, é óbvio que é sempre o povo, mas perceba, ainda assim é um problema de repasse. Sabe, você vai ter que repassar e você vai ter que aumentar uma série de coisas, aí eventualmente você perde uns clientes, aí tem dor de cabeça. É uma merda para o banco também. O banco não tá pagando isso com felicidade. Não, é o povo, então se vira. Não é assim. Não vamos pensar nas coisas de maneira tão mecânica e tão crua. Existe um imbróglio, existe um problemão grande para os bancos que sim, vão repassar, com certeza vão repassar, não apenas para os clientes, mas vão repassar para o governo, e depois a gente vai ler uma notícia que tem tudo a ver com isso, e que eu acho que está intimamente conectada com esse assunto, agora que eu fiz a conexão. Então sim, isso acontece, e isso é um problema, e eles têm interesse em ver sangue. E existe um movimento que está fazendo manifestações que estão aparecendo. E outra, o Renan fala desse assunto. E o Renan é pré-candidato a presidente com 5% de intenção de voto. Sabe? Então, fica difícil só esconder. É isso que eu quero dizer. Fica difícil esconder. Diante de um escândalo desse tamanho, portanto, há duas vias. A primeira é esconder. Esconder é difícil. Como eu acabei de demonstrar aqui que é difícil. Ok? Vocês concordam comigo que é difícil? Dá pra fazer, mas é difícil. Existem forças que contrariam a ideia de você simplesmente fazer um salvo geral. Mas tem uma outra maneira, tem uma segunda maneira. Se o escândalo de corrupção ele pega todo mundo, ele é imenso, pega todo mundo, você precisa pegar este escândalo de corrupção e fazer com que ele incida sobre um determinado agente. Vou dar um exemplo. Teve a Lava Jato, vocês devem lembrar, Petrolão. Petrolão foi um escândalo que ele era muito abrangente, era parecido com o escândalo do Master, muito abrangente, vários partidos e tudo mais. Mas teve um partido que foi especialmente prejudicado pelo Petrolão. O PT. Nitidamente, o partido que mais sofreu com o Petrolão, porque isso ocasionou o impeachment da presidente deles, foi o PT. E quando eu falo sofrer, não é que teve mais gente presa, não é isso. É o partido que politicamente se enfraqueceu mais no processo. Foi o PT. Ora, quando você tem um escândalo do Master, a mesma coisa. Todo mundo quer usar o escândalo, para bater no seu inimigo. Então, veja, por exemplo, qual é a nossa postura. Como nós estamos contra todos, nós estamos batendo em todo mundo. Então a gente bate em Bolsonaro, a gente bate no PT, a gente bate no Centrão, a gente vai batendo e vai distribuindo porrada e petardos contra Deus e o mundo. Essa é a nossa posição. Nós não estamos no escândalo. Nós somos o elemento honesto, né? Sabe, aquela pessoa que senta-se na mesa e é a pessoa honesta e séria, somos nós. Nós somos as pessoas sérias que estão na mesa, que são honestas, que não estão envolvidas em porcaria nenhuma. A gente pode bater em todo mundo. Você pega o bolsonarismo. Eu vi um vídeo do Nicolas, sabia? Porque estavam associando o Nicolas ao escândalo.
E aí o Nicolas fez um vídeo muito bom, de passagem, retoricamente ótimo, em que ele falava, não tem nada a ver com isso, quem tem a ver é o PT, porque o PT fez isso, porque o PT fez aquilo, porque o PT é isso, porque o cara disse isso, e ele ia elencando as coisas do PT. O interesse dele qual era? O interesse dele era transferir o escândalo e colocar na conta do PT. Então o PT que fez coisas muito ruins, vocês têm que investigar o PT e os ministros. PT, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Esses caras estão fazendo as coisas aí. Essa é a segunda maneira de lidar com um escândalo desse tamanho. É você pegar o escândalo e você jogar na conta de alguém. Então, minha gente, encerrando meu arco, faz muito sentido, que o PT tenha o seguinte movimento. Primeiro, que ele se cacife com os grandes bancos. Que ele ceda aos grandes bancos, dado que o PT é o governo. Ou seja, ele traga os grandes bancos para próximo, para tirar a pressão dos grandes bancos sobre o escândalo. E notem, quando você está lidando com players deste tamanho, esses caras influenciam tudo, ok? Eles influenciam... Não vamos ser poliana aqui, né? Ser Cinderela, ser abestalhado. De achar que, não, mas as investigações do Ministério Público... Não. Tudo no Brasil tem influência política. O Ministério Público tem influência política. A polícia tem influência política. Mas o judiciário tem influência política. Tudo tem influência política. Às vezes tem mais, às vezes tem menos, às vezes tem de um lado, às vezes tem do outro, mas alguma influência política tem. Então, assim, a partir do momento que isso aconteceu, essas investigações, tudo que está acontecendo está sendo monitorado. Pelos bancos, pelos players, por todo mundo está vendo, todo mundo está querendo fazer alguma coisa. Então, o governo traz os maiores interessados em ver isso aí para si, para perto. E o que o governo faz? Agora, pinta ali o objetivo estratégico do PT. Vocês lembram que eu comecei a minha live falando que o governo Bolsonaro foi uma tragédia porque ele não teve objetivo estratégico. E que o objetivo do PT era dois. Eram dois objetivos. Diminuir a dependência do STF e o segundo, diminuir a dependência, a escravidão praticamente do presidente ao Congresso. O que ele faz com o STF? Faz muito sentido para o PT tentar isolar o caso em cima do Alexandre e até mesmo do Toffoli. Faz sentido. Especialmente do Alexandre. Porque o Alexandre adquiriu um poder nos últimos tempos muito gigantesco. E o poder foi tal, e eu já vi o Zé Dirceu comentando isso, que a própria esquerda brasileira começou a endeusar o Alexandre. Você viu um monte de gente de esquerda, o Alexandre Mourão é meu herói, aquela frescura. O Alexandre não é um cara de esquerda, pô. O Alexandre é um cara ligado ao Temer. O Alexandre é um conservador, de acordo com as classificações que a esquerda tem, sabe? Então o que é isso? Agora é o momento, portanto, agora é o momento de fazer esse deslocamento. Joga aí, enfraquece aí. Então eu acho que faz muito sentido que um cara como Messias, ou um cara como Flávio Dino, por exemplo, as figuras comecem a se movimentar na direção de colocar, de não ser tão corporativista assim, de repartir, digamos assim, os danos, os efeitos negativos do escândalo com os outros. Eu acho que isso que está acontecendo e é isso que o PT quer. Vamos continuar a leitura? O conjunto conspiratório só faz sentido no discurso que os petistas tentam tornar influente do Lula antissistema vítima de armação. Abordagem sobre a qual deveríamos esquecer que o antipizza Messias foi indicado para compor, robustecer a bancada governista no Supremo. A terceira casa legislativa, uma das expressões do sistema, aquela graças à qual o Planalto governa, chamando seus senadores togados, Xandão entre elas, e a lhe resolver os problemas como quando da intervenção do IOF. No mundo real, o STF está blindado. Moraes mesmo tornou restritivo o compartilhamento de relatórios do COAF. Gilmar mudou o quórum necessário para impeachment de ministro e forjou. Aqui eu concordo inteiramente, eu acho que o STF está blindado, mas a gente sempre tem que ter aquela imaginação histórica que precede as grandes mudanças. Uma blindagem muito forte, ela não é infinita. Ele está blindado, mas pode se desblindar, né? As coisas podem acontecer. Mudou o quórum, mas tem muito jogo
Tem muito jogo para ser jogado. Muito jogo para ser jogado. O nascimento da CPI do Master foi asfixiado bem antes de qualquer negociação relativa a Messias. Com a ajuda do governo Lula, o Colombo e o STF fulminaram as CPIs do crime organizado e do INSS. A derrubada do veto ao PL da dosimetria, certa desde a manifestação do presidente, não poderia ser objeto de acordo nem motivo de surpresa. Perfeito encerramento, mas ainda assim, o fato de que o PT tenha esta narrativa aponta claramente para o seu objetivo estratégico. E esse objetivo estratégico existe. E eu acho que eles vão tentar seguir nessa direção. Agora, claro, o PT encara um desafio que é muito grande. Por quê? Para o PT conseguir, ou pelo menos ter a chance de conseguir a realização dos seus objetivos estratégicos, é necessário que ele ganhe a eleição. Eles precisam ser reeleitos. Porque já está no final, já está expirando o mandato do PT. Ele não conseguiu fazer as coisas. Então ele precisa ganhar a reeleição.